As demissões em massa na CNN Brasil pegaram algumas pessoas de surpresa. Mais de 120 profissionais da emissora foram demitidos e isso inclui âncoras importantes como a própria Mona Lisa Perrone. Fechou-se a sucursal do Rio de Janeiro e agora a gente está vendo ali, segundo eles, uma reorganização, um remodelamento de como a CNN Brasil pretende atuar. Inclusive levando uma equipe maior para Brasília. Hoje, segundo informações de alguns portais, a equipe da CNN em Brasília representa apenas 2% do time de profissionais da emissora, enquanto grande parte dos profissionais estão concentrados em São Paulo. Eu tenho outra tese que eu trouxe aqui no canal há mais ou menos 2 anos atrás, que eu vou mostrar para vocês aqui um pouco, que envolve o próprio Bolsonaro e envolve também a questão ali de a perda do poder do Bolsonaro impactar diretamente emissoras como Rede TV, CNN, a própria Jovem Pan e a Record. Mas vamos falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se você puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal ou apoiador, é uma maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar com o nosso Pix, o Pix do canal é esse que está aparecendo aqui, você pode colaborar com qualquer quantia, ou você pode também apontar o celular para esse QR Code que está aparecendo aqui, é outra maneira que você tem de colaborar, você pode colaborar com qualquer valor, ou se não quiser, não precisa colaborar também, basta compartilhar o vídeo, comentar, seguir a gente no Facebook, no Instagram, que isso ajuda também a impulsionar o nosso material em todas as redes sociais. De antemão, já queria agradecer o apoio que muita gente me deu após o vídeo da quarta-feira que a gente soltou aqui. Eu fiquei muito chateado com algumas situações que têm acontecido nessa semana, inclusive de amigos e partidos políticos aí que já têm maturidade o suficiente para estar entrando nesse oba-oba da esquerda de jardim de infância, sendo que a gente já sabe que tem muita gente madura para discutir política, mesmo não concordando. Então, assim, deixa o oba-oba pra gente que não é tão politizada quanto os próprios partidos políticos em tese, que tem uma politização maior. Vamos fazer esse trabalho de politização, mas ficar achincalhando ali, basicamente para atrair like na rede social e conseguir seguidor, esse não é o tipo de trabalho que eu me predispus a fazer aqui. Hoje eu quero falar com vocês sobre essas demissões que têm acontecido na CNN Brasil, que tem chamado a atenção de muita gente aí, e eu queria de antemão já trazer para vocês aqui um material, vou mostrar para vocês aqui, claro, as demissões que foram feitas aqui pela CNN Brasil. Eu vou ler para vocês aqui o que é que eles alegam para essa tal demissão. Os sindicatos, inclusive, já estão se manifestando dizendo que ocorreram alguns erros ali, um desrespeito com a categoria que não foi avisada previamente. E eu preciso lembrar para os sindicatos, que aquela mini reforma trabalhista ainda colocada em prática no governo do Michel Temer permitiu, de certo modo, aí que figuras que trabalhavam com carteira assinada, com registro profissional, acabassem trabalhando aí como PJ e sendo aí suprimido alguns direitos trabalhistas, já que nessa modalidade que a gente está vendo sendo colocada em prática desde o governo do Michel Temer, alguns direitos acabam sendo suprimidos porque o indivíduo deixou de ser CLT e passou a ser PJ. É claro que existem algumas obrigações também com a empresa contratada em relação ao prestador de serviço, mas é basicamente isso que acontece. Quando o prestador de serviço, em tese, não satisfaz mais a empresa que contratou a prestação de serviço, ela pode suspender o contrato e, dependendo do que está nas cláusulas estabelecidas ali, sem aviso prévio, porque elas não estão seguindo regras da CLT. Mas, enfim, o que é que diz aqui, inclusive, a Carta Capital sobre essa questão dos sindicatos? Eu vou ler logo dos sindicatos, porque foi a parte que eu comecei a falar primeiro, e depois eu vou aqui para o material publicado em alguns portais. Sindicatos de jornalistas reagem a demissões da CNN e vão ao Ministério Público do Trabalho. Entidades protestam contra a série de demissões de profissionais da imprensa na quinta-feira, dia 1º de novembro. O Sindicato de Jornalistas do Rio de Janeiro e do Distrito Federal informaram que irão ao Ministério Público do Trabalho após a CNN Brasil anunciar uma série de demissões de jornalistas nessa quinta-feira, dia 1º de novembro. Em nota publicada nas redes sociais, o Sindicato do Rio afirmou que apresentará uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho e a organização declarou que repudia veementemente a atitude da empresa e que a emissora fugiu de qualquer forma de aproximação com o sindicato. Exatamente. Após a reforma trabalhista, a mini reforma trabalhista, os patrões passaram a ser mais, desculpa o termo que eu vou usar aqui, mais filhos da P,
Vocês entenderam o que eu tô falando aí? Porque eles contratam. Muitos patrões, inclusive, chegaram ali pros funcionários que eram CLT e falaram: a partir de agora, a gente não vai trabalhar mais com CLT. Você vai precisar abrir uma MEI pra você prestar serviço pra gente. E muito trabalhador foi iludido dizendo que não, é melhor mesmo com o MEI, porque aí eu vou lá e negocio com o patrão um salário melhor, uma carga horária melhor, já que eu posso negociar, né, a minha força de trabalho, já que eu vou ser um prestador de serviço e não meramente um empregado registrado que tem carga horária para cumprir e que tem um salário mínimo a receber. Então, como MEI, eu vou poder negociar mais. Uma grande balela, tá? Vocês perderam muitos direitos, né, trabalhistas em específico, porque não tem direito a FGTS, não tem direito a seguro-desemprego, pelo menos não como meio formal, a não ser que vocês colaborem de outras maneiras, apesar desse tempo contar também para aposentadoria, se você estiver contribuindo, mas enfim, no grosso ali, como a gente costuma falar dos direitos trabalhistas, você acaba perdendo, de certo modo ali, muitos direitos. E é o que acabou acontecendo com essa situação específica dos sindicatos. Pelo que eu li aqui em vários portais, até esse momento que eu estou gravando o vídeo para vocês, foram 125 demissões. Destas 125, ao menos 100 foram de pessoas contratadas como PJ, como pessoa jurídica. Então essas pessoas acabaram sendo contratadas como prestador de serviço. Então, dependendo do contrato que essas pessoas assinaram, realmente não requer um aviso prévio da demissão. O serviço ele pode ser cessado, tanto a prestação quanto a contratação a qualquer momento, desde que o contrato seja respeitado ali ou se tem uma negociação sobre o valor restante do contrato estabelecido. Segundo o Boris Casoy, por exemplo, que já deu entrevista a alguns portais, ele disse que foi informado que no mês de dezembro ele não participará de nenhum programa da grade da CNN Brasil, mas terá o seu contrato respeitado até o final do mês de dezembro, que é até quando vale o seu contrato. O contrato vence agora no início de janeiro, segundo ele, então o contrato vai ser respeitado, ou seja, os valores que ele tem a receber, provavelmente ele irá receber sem problema nenhum. E aí eu fui ler as matérias aqui, né, para poder entender como é que funcionou, né, quais foram essas demissões aí, né, aqui na matéria que tá publicada na coluna Splash do UOL, diz que foram 120 nomes, mas outros portais já aumentaram o tamanho dessa lista. Essa lista agora já chega aí a 125 nomes. E alguns dos nomes que foram demitidos está aqui. O da Mona Lisa Perrone, para mim, foi uma das grandes surpresas. Porque o programa dela tinha uma boa audiência, né? Tinham bons debates ali, o programa tanto da Mona Lisa quanto o programa da Daniela Lima também à tarde. Já se sabe também que alguns programas deixarão de existir após esse processo de reestruturação. O dono da CNN Brasil é o Rubens Menin, que agora tem um sócio, né? Eu vou deixar para vocês, inclusive, aqui o nome do sócio dele, tá até aqui. Eu procurei saber quem é o sócio, o novo sócio do Rubens Menin. Eu vou deixar para vocês no primeiro comentário fixo a fonte falando sobre o novo sócio do Rubens Menin, que eu acho até que tá aqui, ó. O novo sócio do Rubens Menin, que é o João Carlos Camargo, né? Ele criou o Grupo Esfera. E aí muita gente tá falando que é porque tá faltando dinheiro ao Rubens Menin, que isso, que aquilo. Gente, o Rubens Menin, ele é bilionário, tá? Ele é dono da MRV, ele é dono do Banco Inter, ele é dono da LOG, né, transportadora, e ele também é dono praticamente do Atlético Mineiro, porque ele é um mecenas ali do Atlético Mineiro que colabora com quantias virtuosas, mandou construir o estádio do Atlético Mineiro, né, uma parceria, claro, né, não é toma aqui eu vou te dar de presente, é uma parceria de interesse de ambas as partes, a Arena MRV, que é a Arena do Galo. E ele controla a narrativa com essa questão de ter um canal de TV. Essa é a importância de ter um canal de TV. Porque dinheiro ele tem. Estima-se que a fortuna do Rubens Menin hoje seria de cerca de 6 bilhões de reais. Então o interesse dele em ter a CNN Brasil não é meramente ganhar dinheiro. O interesse dele em ter a CNN Brasil é controlar a narrativa. É você ter um meio de comunicação que dá as cartas. Só que olha que interessante. Governo Bolsonaro perdeu a eleição, Jovem Pan fez uma limpa, Rede TV começou a fazer uma limpa, CNN Brasil fazendo uma limpa e a Record fazendo uma limpa muito em breve, já começou ali a mobilização, já a gente vai saber. Por que está acontecendo isso, Carlito? Por tudo aquilo que a gente já imaginava. Tanto o governo Bolsonaro quanto o SECOM da época, durante muito tempo no governo Bolsonaro, que foi o Fábio Van Garten, distribuía renda ali através de publicidade para essas emissoras, que ajudava a manter essas emissoras ali no patamar de estabilidade financeira, ou quando se tinha uma instabilidade financeira, você tinha um prejuízo pequeno. Só que olha que interessante, lá em 2000, eu vou ler a matéria aqui para a gente não estar pulando etapas, mas lá em 2020... no dia 1º de maio, se eu não me engano, eu soltei um vídeo explicando que o projeto da CNN Brasil não era um projeto jornalístico ou empresarial, era um projeto político.
E como é que eu descobri isso? Eu fui fazendo pesquisas para entender como é que a CNN Brasil ia conseguir pagar a tanta gente os salários que elas estavam oferecendo, com tantos jornalistas de nome e renome que tinham estado na Globo, na Record, na Band e em outros lugares. E a explicação quem deu foi o próprio Johnny Saad, do Grupo Band, que ele disse que com a folha de pagamento que a CNN Brasil tinha, com as publicidades fechadas e o retorno financeiro, a conta não fechava. Então não fazia sentido alegar que aquilo era um projeto jornalístico ou empresarial, mas sim um projeto político. Vamos ler aqui a matéria para entender sobre as demissões primeiro, até eu ir para esse trecho do vídeo que eu gravei lá em 2021. Tá aqui, ó. Ex-globais e apresentadores. Lista de demitidos da CNN passa de 100 nomes. Os apresentadores Mona Lisa Perrone, Glória Vanik, Marcela Halal e Sidney Rezende foram alguns dos profissionais demitidos da CNN Brasil. A emissora anunciou uma reestruturação da grade da programação na quinta-feira, no último dia 1º de dezembro, e fechou a sua filial do Rio de Janeiro. Segundo Ricardo Feltrin, colunista do Splash, 125 pessoas foram desligadas. No total, cerca de 100 haviam sido contratados como pessoa jurídica e o restante tinham registro na carteira de trabalho. Ou seja, esses outros 25 que estão registrados na carteira de trabalho, eles vão receber aviso prévio, né? Vão receber todos os direitos trabalhistas e os outros têm que saber como é que está o contrato. Se o contrato diz que tem algum ressarcimento, se o contrato for suspenso, se o contrato pode ser suspenso a qualquer momento, essa é a ilusão que botaram na cabeça do povo aí do PJ, né? Não é melhor ser PJ. Isso pode até ser melhor no sentido de ganho, você ganha a mais, porque às vezes você tem menos cobrança de tributos. Em comparação, por exemplo, a um trabalhador que paga ali as colaborações com a Previdência Social já retidos na fonte, né, na folha de salário e tudo mais. Mas na prática, quando chega uma situação dessa aí, por exemplo, dependendo de como é que for a conta, você fica desamparado, tá? Seguindo aqui. Ontem a reportagem teve acesso ao e-mail interno enviado aos trabalhadores do canal. No documento, a direção afirmava que a medida tem o objetivo de fortalecer o DNA do canal e readequar custos, ajustando a empresa ao cenário econômico do país. E aí quem foi demitido? Né? Algumas pessoas, Mona Lisa Perrone, Glória Vanik, que é essa aqui, Marcela Halal, ela inclusive é a esposa do Rafael Colombo, se eu não me engano, inclusive tá sendo atacada nas redes sociais agora, né, típico dos bolsonaristas aí. Sidney Rezende, que é o que apresentava o jornal lá do Rio de Janeiro. Leandro Carnal também foi demitido. Kenzo Machida, ele, se eu não me engano, ele falava sobre economia e sobre os bastidores da política também. Danúbia Braga, Bruno Alsterman, e direção de jornais digitais também foram alguns indivíduos que foram demitidos. E se teve também, há um tempo atrás, o desligamento. Deixa eu trazer aqui para trás para vocês. Teve aqui também o desligamento de alguns profissionais ligados ali à área da direção da empresa. Inclusive a CEO da CNN Brasil pediu demissão ou foi demitida, né? A gente não sabe exatamente como aconteceu algumas coisas de bastidores. E é isso que tá acontecendo, gente. As emissões aqui que a gente tá vendo, Jovem Pan News, CNN Brasil, tudo isso acontecendo aí é uma reestruturação porque provavelmente parou de pingar o dinheiro ou vai parar de pingar o dinheiro que veio do governo federal. E lá em 2020, olha que interessante aqui, ó. Lá em 2020 eu soltei esse vídeo aqui, ó. O que estaria por trás da CNN Brasil? Um projeto político. Aqui, ó. Deixa eu botar o áudio pra vocês ouvirem aqui, ó. Um vídeo de 2020... Para ser mais específico, no dia 1º de maio, tá aqui, ó. Não fecha a folha de salário baseado... Deixa eu voltar aqui, peraí, pra vocês ouvirem tudo direitinho. Da CNN. Primeiro pelo quadro jornalístico. Vamos lá, agora vai. Aí uma compraram a CNN Brasil, os direitos, na verdade, da CNN Brasil. O áudio estava desligado ali, mas só para explicar aqui para vocês, né? Antes do Rubens Menin ser o dono da CNN Brasil sozinho, ele tinha um sócio chamado Douglas Tavolaro. E esse Douglas Tavolaro é apontado aí como sobrinho do Edir Macedo, né? O testa de ferro do Edir Macedo, na verdade, que em tese seria o Edir Macedo, o verdadeiro sócio do Rubens Menin, só que tinha colocado o Douglas Tavolaro como testa de ferro. Agora o Rubens Menin tem outro sócio, né? Ele passou um tempo sozinho como único proprietário, agora ele tem um sócio. E aqui eu falava sobre isso aqui, né? Sobre qual era o objetivo da CNN Brasil, que não era um objetivo jornalístico, era um projeto político, porque hoje muita gente tá falando assim, mas a CNN Brasil, apesar de ter um dono bolsonarista, o Rubens Menin é bolsonarista, ela era uma das emissoras que mais criticava o governo nos últimos meses.
Porque se vocês lembrarem da grade, quando a CNN Brasil começou a sua transmissão jornalística, era quase com a Jovem Pan, porque vários, inclusive, indivíduos vieram da Jovem Pan. O próprio Leandro Narlock, o Caio Coppola, o Tomé Abduch, que participava com frequência, e outras figuras escusas do debate público de qualidade, tá? Nós vamos ouvir aqui pra gente já partir pro final do vídeo. O Rubens Menin, onde eles compraram a CNN Brasil, os direitos, na verdade, da CNN Brasil aqui pro Brasil, que foi licenciada pela Turner americana para estar funcionando aqui no nosso país. Por que se cria essa nebulosidade em torno da CNN? Primeiro, pelo quadro jornalístico. Segundo alguns concorrentes da CNN, a quantidade de medalhões que a empresa contratou não fecha a folha de salário baseado no que eles têm de anúncio e publicidade, ou seja, a conta não fecha, o saldo no final do mês ficaria negativo segundo denúncias de alguns concorrentes aqui. Quem são os nomes que estão na CNN Brasil? Tem diversos nomes, tá? Mas tem lá, por exemplo, o William Vac, que teve aquela polêmica envolvendo a acusação de... Tem vários. Tem o William Vac, tinha a Mona Lisa Perrone, tinha na época o Gotígio também, que estava na CNN Brasil também, o Gotígio. Enfim, tinha um corpo muito grande de jornalistas, né? Um casting, um elenco muito grande de jornalistas e gente ligada à concorrência liga e falava, gente, a gente tá na comunicação há muito tempo, essa conta não fecha. Em algum momento vai vir a cobrança aí, porque não faz sentido esse projeto ser um projeto jornalístico. Porque se você somar ali os números e ver ali, uma coisa não bate com a outra. Então é isso aí. A CNN agora vai começar a readequação, uma nova realidade. Eu já vinha dizendo pra vocês que a CNN já tinha começado isso ainda entre o final do ano passado e início desse ano, quando demitiu o Caio Coppola, quando tirou o Leandro Narlock, quando começou um processo de reestruturação ali. O próprio Douglas Tavolaro, quando ele se distanciou da sociedade com Rubens Menin, ele se distanciou porque o Edir Macedo queria que a CNN continuasse tendo pelo menos um ou outro programa ali mais bolsonarista. E o Rubens Menin, né, que apesar de ser bolsonarista, entende que de onde se tira o pão não se come a carne, não se pode arriscar tanto, até porque a linha editorial da CNN americana não é tão próxima à Fox News como acontece, por exemplo, com a CNN, como estava acontecendo, na verdade, com a CNN brasileira. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês acharam disso tudo. Peço que compartilhem esse vídeo com outras pessoas também, se puderem. Se inscrevam no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. E lembre-se sempre, como a gente diz aqui, no final de cada vídeo, só para antes de finalizar, lembrar, né, que as fontes ficam no primeiro comentário fixo. Tudo que eu falei e mostrei para vocês aqui está no primeiro comentário fixo. E como a gente sempre costuma dizer no final, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até nosso próximo vídeo.